O Senhor Deus, ele tem falado essa semana comigo e tem falado muito no meu coração. E a forma que ele fala, que ele expressa comigo, é uma forma assim que deixa até constrangido, porque penso eu, né, não ser digno, né, de ser nem um instrumento do Senhor. Eu não sou digno de ser chamado filho dele. Eu não sou digno de ser considerado um cristão, que é um seguidor de Cristo. Porque quando o Senhor Deus ele fala conosco nos nossos corações, a gente sente uma alegria tão grande, a gente sente assim um prazer tão grande, a gente reconhece a bondade e a misericórdia do Senhor na nossa vida, que a grandeza dele faz com que a gente fique assim, vou dizer, tão pequeno, tão incapaz, né, de ouvir, quanto mais ver a glória do Senhor, né? O Senhor Deus, ele é tremendo na nossa vida, ele faz maravilhas, e ele vai continuar fazendo, porque ele é grande e poderoso, e ele age da forma que ele quer, onde ele quer e como ele quer. E não tem homem que possa impedir isso daí. Não tem homem que possa fazer com que a voz do Senhor chegue aos seus filhos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, a palavra do Senhor falando através da boca de Paulo, e ele fala muito nos nossos corações. Ele fala assim: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. O interessante é que, quando ele menciona aqui que somente o Espírito de Deus ele é recebido pelos dons dos Espíritos, e o único que pode entender são aqueles que são do Espírito. Porque quando somos da carne, a gente não entende, é como se fosse um tampão nos nossos olhos, que a gente não consegue compreender as bênçãos do Senhor. O homem espiritual entende as coisas do Espírito e sabe o que é carnal. Essa é a diferença. Enquanto o homem carnal, aquele que não está em Cristo, ele só entende de carne, somente o que é carne. Então, portanto, o que a gente vivencia nessa vida é uma mistura. A gente compreende muito bem o que é carne, o que é espírito, né? Porque a gente ainda está aqui, a gente ainda está nesse mundo e a gente consegue entender bem o que Paulo está falando sobre isso. Só que cabe a gente diferenciar o que é carne e o que é espírito. Como eu disse lá no início, e somente consegue saber o que é carne e espírito diferenciar é quem está no espírito. Aquele que está na carne não consegue. Ele tem como se fosse uma neblina nos olhos e não consegue entender. Só que você foi colocado nesse mundo para que essa visão desses homens, dessas pessoas mundanas, fossem abertos por intermédio da sua vida. Você, como instrumento do Senhor, foi colocado aqui nessa terra para fazer com que essa neblina, essa nuvem, fosse tirada. É interessante isso daí, porque mesmo nós, sendo pecadores, o Espírito Santo ainda intercede por nós. Ele fala através das nossas vidas com quem ele quiser e da forma que ele quiser. Há situações que acontecem na nossa vida que até a gente entender o que está acontecendo, né, pode até nos constranger, pode enganar a gente. Só que uma coisa bem clara, nós temos a capacidade, guiadas pelo Espírito Santo, de discernir e julgar o que é certo e errado. Isso é muito bom. Quando o Espírito Santo trabalha na nossa vida, a gente consegue ver o que a gente está fazendo de errado. O Espírito Santo consegue convencer a gente do nosso erro. E a gente consegue tomar rumos diferentes somente crendo em Deus, crendo na sua palavra, seguindo como um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente. É difícil a gente lutar por aquilo que a gente não foi criado, né? Nós somos criados do pó da terra
E nós somos criados no pecado. Só que uma diferença é quando Jesus morreu na cruz por nós. Ele levou sobre nós os nossos pecados, ele fez de nós uma nova criatura. E a gente luta contra isso. O crente não faz aquilo que ele deseja, mas aquilo que ele deve fazer. O Espírito Santo revela segredos e intenções das pessoas e por isso não confundirá a gente. O Espírito Santo, quando trabalha no nosso coração, ele traz paz, ele não gera dúvidas, ele faz com que tudo aquilo que está escuro seja mostrado, seja transparente. Deus, ele trabalha dessa forma com a gente, ele trabalha no nosso íntimo e ele faz maravilhas. Ele faz com que o Espírito Santo, aquele perfume que está em nós, seja exalado a outras pessoas. Quando a gente deixa essa carne do lado e a gente dá vazão ao Espírito Santo, a gente consegue entender as maravilhas do Senhor na nossa vida. A gente consegue entender o que é carne e o que é espírito. Quando a gente deixa de lado a carne e fala assim, Senhor Deus, trabalha no meu coração e faça de mim um novo homem, faça de mim um instrumento usado em tuas mãos, aquela venda ela cai por terra e faz com que o homem carnal, o restinho que há em nós, seja sucumbido, seja lançado fora. E o interessante é que enquanto mais a gente conhece da palavra, mais a gente faz a leitura da palavra, mais a gente se entrega ao Espírito de Deus, mais a gente tem comunhão com Ele. Mais a gente tem comunhão com o Espírito e mais a gente está próximo a Ele. Quando a gente está longe, é mais difícil chegar a Ele, é como se a gente colocasse tijolos na nossa frente. Por isso que o crente ele não pode deixar com que uma parede seja erguida na nossa frente. O crente não pode deixar com que esse nevoeiro, essas nuvens que estão nos nossos olhos, possam crescer de uma forma que a gente não tenha como retirar depois. O Senhor Deus, ele abençoa a nossa vida, faz com que essa membrana que fica nos nossos olhos seja destruída. Por quê? Porque você deixa o homem carnal do lado e faz com que o Espírito Santo, o homem espiritual, tome conta da sua vida. O interessante é que tem um ditado que fala assim, né? O homem é aquilo que o alimenta. Se você alimenta o seu corpo, a sua alma, do Espírito, ali sim você será um homem do Espírito. Porém, se você se alimentar somente de carne, das coisas vãs, você vai estar longe de Deus e você não vai conseguir chegar a um passo do que Ele tem reservado para você. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu não sou visto, eu não sou lembrado. Mas como que eu faço? Eu não estou chegando aos pés do Senhor. Eu vou falar para você uma coisa, meu irmão. Em Gálatas 1:10 fala assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Acaso, meu querido, minha querida, a gente está fazendo a obra, a gente está fazendo as coisas na igreja, por acaso a gente está louvando a Deus, por acaso a gente está pregando o seu evangelho, por acaso a gente está na rua falando do amor de Cristo, para que tenha a aprovação dos homens? Será que a gente entra online, a gente chega nas redes sociais, no Facebook, nessas outras aí, para falar assim, olha, eu preciso de like, eu preciso de curtidas? Eu vou falar para você, homem espiritual, você não precisa disso. Você não precisa dessas aprovações. Você não precisa ser exaltado. Você não precisa receber aplausos ou elogios. Eu sinto muito em desapontá-los, mas o que a gente precisa é do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. E a nossa missão é servir ao Senhor.
Enquanto a gente estiver preocupado com likes na nossa vida, a gente vai estar dando vazão ao homem carnal. Enquanto a gente está preocupado em crescer, em ser exaltado, a gente está diminuindo o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. E nós sabemos que Ele cresce e diminua eu. Nós sabemos muito bem disso. Quando a gente coloca nossos afazeres, a nossa vontade à frente dessas coisas, a gente acaba caindo. E eu vou falar para você que é tão sutil, tão assim, sorrateiro a obra de Satanás, quando ele quer uma coisa, que a gente não percebe que está caindo. É algo muito, vou dizer assim, delicado. Porque ele sabe muito bem se ele for brusco, se ele for grotesco com você, você vai rapidinho saber qual a intenção dele e vai fugir. Só que o Espírito Santo, ele trabalha com a gente diferente, ele trabalha com a gente mostrando o que a gente deve fazer, o que não deve fazer. O Espírito Santo começa a abrir nossos olhos, ele nos constrange em ver onde a gente está errando, onde a gente está acertando. E ele mostra o caminho que a gente deve andar. O Espírito Santo, como eu disse ali no início, ele não é de confusão, ele é de paz, ele é de tranquilidade. Então, quando a gente está no meio que não pertence ao reino dos céus, que não pertence a uma alma espiritual, facilmente ali a gente é acusado, é mostrado, facilmente a gente toma ciência de onde a gente está. É como se a gente abrisse os olhos e falasse: o que eu estou fazendo aqui? Espírito Santo me guia, me consola, me mostra o que eu devo fazer para sair dessa enrascada. Em Êxodo 4,12 fala assim: eu serei com tua boca e te ensinarei o que te falar. Por quê? Porque onde eu estiver, o Senhor Deus vai mostrar o que eu devo falar. Porque você é um homem espiritual e o Espírito Santo ele vai falar com você nas horas que menos você espera, seja no seu trabalho, seja na rua, seja onde você estiver. O homem espiritual ele está de ouvidos abertos para ouvir qualquer situação que venha contra ele. Seja de mau agrado, seja de bom agrado, seja de uma pessoa que quer seu bem ou que não quer seu bem. O Espírito Santo ele vai te orientar com sabedoria e discernimento para aquilo que você deve fazer. Deus ele quer falar com você sobre abrir os ouvidos nas horas corretas, nas horas certas. Ele quer falar com você para você estar atento às setas malignas que estão sendo lançadas na tua vida e você não está dando atenção. Sorrateiramente ele está entrando e você não está percebendo. O Senhor Deus, ele mostra para você de várias formas, ele mostra através de pessoas, através de coisas. Ele fala com você de várias formas. Só que basta você entender o que o Espírito Santo quer de você. Muitas vezes a gente pensa assim: ah, mas o que eu quero fazer? Eu não tenho nada nesta terra. Quando a palavra do Senhor fala assim: ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque está faltando. Eu vou falar para você, meu querido, o dia que você entender o que é seguir a Cristo, nada vai faltar na tua vida. Algumas pessoas sentem falta do muito, outras sentem falta do pouco. Só que eu vou falar alguma coisa para você. As pessoas são diferentes. Ninguém é uma como a outra. As pessoas, umas têm seus bens, outras não têm seus bens, outras são pobres, outras são ricas, outras são milionárias, outras mal têm uma casa, outras dormem na rua. Em Lucas 9 fala assim, o versículo 58, então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Aí eu digo para você, se somos seguidores de Cristo, por que a gente se importa tanto com likes, com curtidas? Por que a gente se importa tanto em
prosperar nessa terra. Seja o Senhor Jesus que trabalhou incansavelmente nessa terra, para que você hoje tenha uma vida em abundância. Ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Você acha que Jesus, ele falava assim, olha, hoje eu estou de folga, não quero trabalhar. Hoje eu não vou levar as boas novas às pessoas. Ele não tinha aquele momento. Quando ele falava assim, agora eu vou descansar um pouquinho. Senhor Jesus, eu preciso. Não incomode ele. Mas quando ele olhava para aquela pessoa, ele falava, tragam ela até mim. Mas, Senhor de Deus, eu não sou digno nem de comer as migalhas que estão embaixo das suas mesas, da sua mesa. O Senhor Deus, ele tem um propósito muito grande na tua vida, e eu vou falar para você, não é prata, não é ouro, não é dólar, não é real, não é euro, não é isso a promessa dele. Não é essa a promessa que ele tem na tua vida. A promessa dele é um reino sem igual. A promessa dele é algo tão grande na tua vida que fará com que você não reconheça você mesmo. Quando você reconhecer o Senhor Jesus e as coisas que ele tem para você, você vai falar: promessa de prosperidade. O que é isso? Eu quero seguir a Cristo. Eu não estou falando que o Senhor Deus ele não é próspero na tua vida, ele não pode dar prosperidade. Pode sim. Ele quer que você viva bem. Só que ele está falando que não é só isso. Seguir a Cristo é uma questão de vontade, é uma questão de decisão. Conhecer Jesus é andar com ele, entender a sua vontade. É abrir mão das coisas terrenas que vão afastar você de Cristo e segui-lo. É ter uma intimidade com o Espírito Santo. E dessa forma podemos distinguir o que é segundo a vontade de Cristo. E quando você conseguir distinguir o que é a vontade de Cristo na sua vida, você vai entender muito bem o que eu estou falando sobre andar na contramão da teoria da prosperidade. Seguir a Cristo é andar e agir como ele andou. E que um serviço é com alegria, um serviço é de bênção para a nossa vida. E assim você vai poder entender o que realmente é o cristianismo. É a renúncia de muitos hábitos que você tem hoje nessa terra. É uma renúncia de muitas coisas que você faz nessa terra. Deus ele tem um propósito muito grande na tua vida. Ele tem um propósito para você segui-lo de coração. O propósito dele é que você renuncie dos seus hábitos, que você renuncie do coração perverso, que você se renuncie da palavra torpe. O Senhor Jesus, ele quer que você seja um exemplo de vida nessa terra. Ele quer que você seja um verdadeiro cristão. O Senhor Deus, ele quer que as suas intenções sejam colocadas de acordo com a vontade dele. Ele quer que você cumpra a sua vontade. Ele quer que aquele seu velho homem seja lançado fora e que o Espírito Santo de Deus tome conta da sua vida. Ele quer que você faça diferença nessa terra, que você seja um seguidor de Cristo. Em 1 Coríntios 10:13 fala assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram as tentações que vocês têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a você para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. É assim que Deus trabalha na tua vida. Ele não dá uma tentação, ele não dá algo maior que você não possa suportar. Ah, mas por que eu estou passando por isso? É porque ele sabe que esse aprendizado que está passando pela sua vida, você vai passar, você vai vencer, você vai conseguir chegar lá no final e vai falar:
eu passei com a honra e glória do Senhor Jesus na minha vida. Ele tem um propósito muito grande no teu coração. Basta você segui-lo, ver o que ele tem para você. Você tem que conhecê-lo de uma forma diferente, de uma forma que você deixe seu eu de lado. Será que você está pronto para obedecer a palavra dele? Pronto para fazer com que ele peça algo para você que vá de confronto ao que você pensa? Será que você está pronto para responder o que o Espírito Santo tem na tua vida? Será que você está pronto para pregar o Evangelho? Aquelas pessoas que você fala assim, não quero nem saber dele? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, fala assim, quem está unido em Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se tudo que era velho e chegou o que é novo. O dia que você se uniu a Cristo, uma nova criatura você se tornou. Uma nova pessoa você se fez. Aquelas coisas velhas já passaram. Então não há acusador na sua vida que faça com que você lembre, com que você pereça nas coisas ruins dessa terra, nas maldições. Não há algo maior na tua vida que você não possa suportar, porque você foi escolhido. Se você está aqui é porque tem uma situação na tua vida que Deus quer te mostrar. Ele quer fazer com que você seja alguém diferente, alguém que profere a palavra do Senhor, alguém que transmita a palavra dele na essência. Ele quer fazer com que a sua vida seja diferente. Ele quer fazer com que você seja a luz do mundo. E essa luz eu vou falar para você que não é igual uma lâmpada apagada, não é igual uma lâmpada que temos na nossa casa, de 110, de 220, de 10 watts, 20 watts. Eu vou falar para você que você é uma lâmpada que ela chega a ofuscar a vista. É uma lâmpada que foi feita para clarear e não ficar escondida embaixo da cama. Você é uma lâmpada que foi feita para brilhar neste mundo. Só que eu vou falar para você uma coisa. Uma lâmpada, quando ela é exposta, ela atrai mosquito, moscas, pernilongos, muriçocas, vespas. Ela vai atrair tudo quanto é tipo de inseto. Porém, a sua finalidade é brilhar, independente daqueles ataques. Você não é diferente disso. Quanto mais você brilhar, mais vai vir ataque. Mais vai vir lanças contra a tua vida. Enquanto mais você brilhar, mais você vai incomodar. E esse brilho que você tem, eu vou falar que não é de você, é o Espírito Santo em tua vida. E esse brilho que está em tua vida vai incomodar muita gente e incomoda muita gente. Só que você não pode fazer com que essa lâmpada apague. Quando a palavra do Senhor fala que você é luz, que você é o sal da terra, é porque você é diferente daqui. Você é uma pessoa diferente neste mundo. Você é uma pessoa que faz a diferença neste mundo. Você é uma pessoa que não deve, de forma alguma, reagir diante das provocações que vêm contra você. Essas setas, essas lanças, esses insetos que vêm contra você, eles não têm força. A forma que você vai lidar com esses ataques é que vai mostrar realmente a pessoa que você é. E eu estou falando para você que essas provocações virão de formas contundentes. Porém, você é aquele que coordena suas emoções. Você é aquela pessoa que da tua palavra sai favos de mel, sai coisas lindas, saem graças do Senhor. Os seus gestos, o que sai da tua mão, o que sai da tua boca, da sua fisionomia, é o que pertence ao Senhor. Então, quando você coloca por inteiro diante do Senhor, essas coisas não vão dominar a tua vida, essas coisas não vão fazer parte da tua vida. A tua língua vai ser dominada pelo Espírito Santo. Quando você deixa o homem mau de lado, o Espírito Santo ele vai trabalhar na tua vida de uma forma que nada vai chegar a você.
Quando alguém começar a provocar a tua vida, provocar você, ou você não vai dar atenção, ou você vai falar, não é comigo, ou Espírito Santo, me dê sabedoria e discernimento para agir nessa situação. E eu garanto que para você, que você vai sair dessa, porque o Espírito Santo é contigo, meu irmão. Só que, pelo contrário, quando você der atenção a essas provocações, quando você der ouvido a esses xingamentos, é como se você estivesse fazendo parte desse homem carnal, deste homem do mundo. Quando você faz parte, quando você se entrega aos xingamentos, é como se você estivesse dando vazão às coisas mundanas. E Deus não quer isso de você. Ele quer fazer com que você seja um homem totalmente espiritual, um homem que caminha com o Senhor Jesus. E uma coisa é bem séria: quando você caminha com Cristo, as coisas nessa terra vão diferente. Quando você caminha nesta terra, você não pode ir atrás, você não precisa ir atrás das bênçãos da prosperidade, porque elas vão vir até você naturalmente. Quando você deixa o homem espiritual reinar na tua vida, o teu emprego vai mudar. Quando você deixar o homem espiritual prevalecer na tua vida, a sua vida vai mudar, você vai começar a pregar o evangelho como você nunca pregou. Quando você deixar o homem carnal de lado e você se apegar mais a Cristo, você vai ver a diferença na tua vida, porque você vai ter uma leitura diária da palavra do Senhor. Da mesma forma, quando alguém te chama para ministrar uma palavra, e você fala assim: Senhor Deus, usa-me, faça de mim um vaso em tuas mãos, um instrumento em tuas mãos, usa minha vida, usa minha boca, usa tudo que eu disser, que não saia de mim, saia assim do Espírito Santo, que eu seja um canal de bênção às pessoas. Isso deve ser diário na tua vida. Isso deve ser diário na tua boca. Sempre quando sairmos de casa, a gente deve clamar ao Senhor: Senhor Deus, proteja minha vida, me livre de todo mal, guarde os meus pensamentos, faça com que o Espírito Santo trabalhe grandiosamente em minha vida. É isso que Ele quer de você. Que você seja diferente, que você brilhe mais do que o normal. Eu falo para você que você, sendo um cristão, você deve sim realmente entregar a sua vida por completo ao Senhor. Em Filipenses 3:20 fala assim: mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Eu digo para você, meu querido, que a caminhada é difícil, mas no final você vai herdar a coroa. Essa coroa que está aguardando você, que está esperando por você, essa coroa tão linda, mediante os seus esforços, mediante o que você fez aqui na terra. Eu falo para você que aqui na terra, isso que você está passando aqui, é uma tribulação só que tão pequena, perto os que passaram, nossos antepassados passaram. É tão pequena que você não tem noção do que aconteceu com eles. Um queimado vivo, o outro lançado aos leões, outro apedrejado. Hoje mesmo a gente vê aí alguns sendo decapitados. Aí você fala: mas aqui eu também estou sendo perseguido pelo amor de Cristo. Qual a perseguição que você tem, meu querido, minha querida? Essa perseguição que você fala hoje é uma perseguição que todos gostariam de falar assim: eu estou sendo perseguido, mas do que? Estão falando mal contra a sua vida? Estão te apedrejando? Eu vou falar para você que isso não é perseguição. A perseguição você vai ver quando você começar a ir às ruas e fazer
o que o Senhor Jesus Cristo está mandando você fazer. Eu não estou falando só de entregar uma cesta básica, fazer uma visita numa casa, mas eu estou falando em praça pública de você anunciar o nome de Cristo no trem. Ah, mas eu não tenho coragem. Se Jesus estivesse hoje aqui nos ensinando alguma coisa, como o hoje, no presente, na vida que estamos lidando hoje, ele ia pegar o microfone, ia para a rede social, ia para a TV, ia anunciar a todas as pessoas. Eu vou falar para você, o Senhor Jesus Cristo, ele está, através da tua vida, anunciando a palavra dele. Ele está usando a rede social, ele está usando a live, ele está usando a televisão. Só que o que nós sabemos é criticar, o que nós sabemos é falar mal, o que a gente sabe é julgar. A nossa função aqui na Terra é maior do que a gente imagina, a gente tem que amar nossos irmãos. Teve um colega que falou assim para mim, isso aí faz uns 20 anos mais ou menos. Ele falou, olha, Ronaldo, você sabe o que é ser amigo? Aí eu perguntei, fala para mim, qual a sua concepção de amigo? O que é ser amigo? Ele me deu um exemplo tão bonito. Ele falou, imagina assim, ó, eu tenho um amigo que de repente ele não foi à escola. E quando eu estou voltando, eu vejo ele num beco, sendo surrado por um monte de grandalhão. Eu, como amigo, sabe o que eu tenho que fazer? Eu falei, opa, vai chegar lá já dando voadora, né? Quebrando todo mundo. Ele falou, não. Eu, como amigo, eu vou chegar assim, falar, tira ele um pouquinho daí e deixa eu no lugar dele. Deixa que essa surra eu tomo no lugar dele. Foi um exemplo de ser amigo que eu nunca ouvi na minha vida. Aí eu digo para você, será que você está disposto a tomar a surra do seu amigo, do seu irmão? A surra que eu digo, ela pode ser de várias formas. A surra que eu falo para você pode ser absolver uma dívida financeira do seu amigo. Não sei por que estou falando isso para você, mas ser amigo é dar uma palavra de conforto, abraçar e falar: eu estou aqui para te ajudar. E não somente da boca para fora, ir atrás e falar: o que você está precisando? Vamos lá na tua casa, que eu estou contigo. Olha, eu não tenho o que comer. E se você falar assim: eu também não tenho, mas o que eu tenho eu divido com você. Ser cristão está acima de apenas aos domingos, às sextas-feiras, às quartas, ir à igreja, sentar no banco e ouvir a palavra do Senhor, louvar ao Senhor. Ser cristão, ser seguidor de Cristo, começa após o culto. É onde você vai colocar o seu treinamento à prova. Ser cristão é quando dá 11h30, acabou o culto da manhã, ou às 8 horas da noite, acabou o culto. É quando você estiver na rua, deparar com uma situação e falar assim: olha, eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou tomar as dores dele. A gente prega tanto sobre o bom samaritano, né? A gente fala assim, temos que ser o bom samaritano, a gente tem que acudir as pessoas que estão caídas, curar as feridas, levar para o hospital. Eu vou falar para você, serve para mim também. Quantos milhões, não vou falar milhões não, quantas calçadas a gente tem passado e visto pessoas caídas ali, e a gente não tem a capacidade de chegar e falar assim: vamos ali, que eu pago um almoço para você. A gente pode fazer o trabalho de um bom samaritano, só que a gente não faz. É fácil a gente ficar atrás de uma tela, atrás de um púlpito, atrás de uma Bíblia erguida e falar:
Vamos pregar o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Vamos pregar o Evangelho a todos que necessitam. Só que eu vou falar para você, meu querido, minha querida, o Evangelho está aí a ser pregado. Seja como bom samaritano, ou como amar ao próximo. O amar que eu falo, como eu disse ali um pouquinho atrás, tomando as dores do meu amigo, falando uma palavra de carinho, de amor, visitando no hospital, repartindo o que você tem em casa com ele. Ah, mas no meu armário tem um saco de arroz somente. Não é somente um saco de arroz, você tem um saco de arroz. E esse saco de arroz pode ser repartido. Nós cremos num Deus de provisão, nós cremos num Deus que pode tudo. E o interessante é que esse Deus que pode tudo, ele faz e acontece, e ele usa o limite da nossa vida para fazer com que entendamos qual a vontade dele. Ele usou muitas pessoas que a gente vê relacionado na Bíblia, que lá no último dos últimos, lá no limite, ele testou a fé. Abraão, Isaac, Moisés quando fugiu do faraó, Davi quando foi enfrentar o Golias. A nossa fé vai até quando Estevão foi apedrejado, e lá no final ele viu a glória do Senhor. Eis que vejo os céus abertos. Será que você está disposto a ver o limite da sua vida? Será que a gente está disposto a viver o limite com Deus? Será que a gente está disposto a ser um cristão? Eu estava vendo aqui na internet essa semana, aí estavam falando sobre ser cristão, né? Aí estava uma enquete, estava perguntando, qual a sua religião? Eu sou cristão. Perguntou ali para umas 4, 5 pessoas, você é cristão? Sou cristão. Sou evangélico, sou cristão. Cita 2 versículos da Bíblia, nenhum deles sabiam. Teve outros que eles perguntou, o que você é? Sou muçulmano. Recita alguma coisa aí do Alcorão? E recitaram. É vergonhoso para o cristão. E eu vou falar para você que tem muitas pessoas no modismo de ser cristão. Você pode observar que alguns anos atrás a moda era ser evangélica, né? Ser evangélico. Muitos cantores, muitas pessoas subiam no palco e falavam, eu sou evangélico, sou evangélico. Só que o testemunho deles não mostravam realmente a pessoa que lhe é o perfume de Cristo, a luz, o sal da terra. Será que a gente, como aquela modinha lá do passado, hoje a gente está fazendo a diferença sobre ser cristão e não ser cristão? Será que a gente está disposto a se tornar um cristão real, autêntico? Aquele que passa a noite sem dormir para ir visitar um amigo que acabou de telefonar, sabendo que você tem que acordar às 5 horas da manhã e ele está precisando de ajuda? Será que você está disposto a ir lá ajudá-lo, sabendo que você não vai conseguir dormir para ir trabalhar? Ou você está, não, meu, amanhã eu converso com você, amanhã a gente bate um papo. Será que você está disposto a coisa simples, como correr atrás para ajudar alguma pessoa a arrumar um emprego? Coisas simples da nossa vida. Será que você está disposto a mostrar para que você veio aqui nessa terra? Será que você está disposto a pregar as boas novas? Deus, ele tem um propósito muito grande na nossa vida. Ele quer fazer a diferença na minha e na sua vida.
Ele está procurando cristãos autênticos, aquele cristão que dá a vida pelo outro, aquele cristão que fala: eu sou seguidor de Cristo porque eu ando com Ele. Será que a gente está disposto a falar do amor dele a todas as pessoas, mesmo aquelas mal encaradas? Mesmo aqueles que estão vendendo drogas na rua? Será que a gente está disposto? E eu vou falar para você, e você não conhece nenhuma boca, né, que é chamado, não sei como que é chamado onde você está, aqui é chamado uma boca de fumo, onde vende drogas, onde tem os aviãozinhos que são aqueles que entregam as drogas. Será que a gente está disposto a sentar com aquelas pessoas e falar do amor de Cristo? Eu não, eu vou chegar para ele, se a polícia me pegar junto com ele, eu posso ser enquadrado em formação de quadrilha por estar com ele, eu posso estar junto. Eu falo para você, meu irmão, que o Espírito Santo ele vai te dar estratégias para falar com qualquer pessoa, seja o presidente da sua empresa, seja o diretor, seja seu colega de serviço, seja seu vizinho. Ele lhe dá estratégias para falar com qualquer pessoa. Basta a gente estar com os ouvidos abertos e falar: Senhor Deus, eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero ouvir a sua palavra, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um canal de bênção às pessoas. Eu quero ser um bom samaritano. O Senhor Deus, ele tem maravilhas na nossa vida, ele quer falar no nosso coração de forma diferente e da forma que ele desejar. Não daquela forma que a gente quer, que é com carinho, que é com amor, aquela palavra que é suave, aquela palavra que parece uma seda. A gente tem que estar disposto a ouvi-las também, só que a gente tem que estar disposto a ouvir aqueles puxões de orelha e falar assim: essa falou comigo, falou no meu coração e eu precisei de ouvir. Deus fala com a gente de várias formas. Basta a gente estar de ouvidos abertos e falar assim: que o novo homem faça parte da minha vida, que aquele que o Espírito Santo faz morada. E aquele velho homem, aquela velha criatura, que seja diminuída e que caia por terra em nome de Jesus. Amém? O Senhor Deus, ele tem falado no meu coração, tem falado no teu coração. Espero que você tenha ouvido essa palavra e não deixe ela somente aqui na gravada. Leve ela no seu coração também. Deus abençoe você. Uma noite de paz e tranquilidade, em nome de Jesus.